Olá pessoal, bem-vindos a mais um bloco do nosso curso completo de Direito Tributário. Hoje no bloco 2 a gente vai ver o conceito de tributo, o conceito trazido pelo artigo 3º do CTN, e aí a gente vai ver a classificação dos tributos, dando uma pincelada inicial sobre as características dos tributos, os principais tributos, estabelecidos tanto pela Constituição Federal quanto no CTN. Desde já convido vocês a se inscreverem no canal, deixarem suas opiniões, seus comentários, e que na medida do possível a gente vai estar respondendo as perguntas e indagações. De antemão também aviso que, paralelo ao curso, está sendo disponibilizada uma apostila para acompanhamento das aulas, mas essa apostila vai ser disponibilizada apenas àqueles que se inscreverem no canal e mandarem um e-mail solicitando essa apostila. A gente vai estar disponibilizando então as apostilas de cada módulo. Aproveitando também o vídeo, gostaria de indicar para vocês um livro, Curso de Direito Tributário, de Paulo de Barros Carvalho. Esse é um livro da editora Saraiva. A gente está aqui com a 29ª edição. Ele é uma edição já de 2018, uma edição bem atualizada, Ele trata toda essa parte geral do direito tributário, passando desde do histórico do direito tributário, o conceito de tributo, as fontes do direito tributário. Ele trabalha a questão da vigência, aplicação e interpretação da legislação tributária, o sistema e princípios constitucionais tributários. Depois ele vai para o capítulo 6, a imunidade tributária, normas gerais e direito tributário, competência tributária, regra matriz da incidência da hipótese tributária e fato jurídico tributário, síntese da regra matriz de incidência, crédito tributário e lançamento, a suspensão, extinção das obrigações tributárias, a exclusão do crédito tributário, as infrações e sanções tributárias, garantias e privilégios do crédito tributário e administração tributária. Então essa é uma indicação que eu faço para vocês, curso de Direito Tributário de Paulo de Barros Carvalho, editora Saraiva. Já está na 29ª edição então de 2018. Passando então diretamente à nossa aula de hoje, o bloco 2, a gente vai trabalhar então o conceito de tributo, que ele é trabalhado lá no artigo 3º do CTN. O que diz o artigo 3º do CTN? Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. É um conceito que, embora não muito extenso, é um conceito de uma profundidade muito grande. Então, por isso que a gente precisa, para compreender esse conceito de tributo, que é toda prestação pecuniária compulsória em moeda cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituída e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, a gente vai dividir esse conceito em partes. Então, na primeira parte, a gente tem a informação que tributo é uma prestação pecuniária, ou seja, tributo ele é pago em pecúnia, em dinheiro, Daí a gente vem lá do latim de pecus, de gado, Então pecuniária tem essa origem então etimológica, que vem de pecus, pecuniária, de gado, onde o gado era utilizado como uma moeda de troca. Então, claro que eu não posso hoje usar o gado como uma forma de pagamento de tributo. Tributo ele é pago em dinheiro, em espécime. Há uma exceção com relação ao pagamento do tributo, que é a possibilidade da extinção do crédito tributário com a dação em pagamento. Veja que extinção do crédito tributário, a dação em pagamento é uma das modalidades. Ao lado do pagamento, a gente tem a dação em pagamento como forma de extinção do crédito tributário. Então, há uma possibilidade de extinção do crédito tributário através da dação de bens
imóveis. Só com bens imóveis é possível, então, extinguir o crédito tributário. Tecnicamente, ele não é um pagamento. Pagamento é em dinheiro, então, prestação pecuniária. A exceção é lá o artigo 156, inciso 11 do CTN, que estabelece a possibilidade, então, da extinção do crédito tributário com a dação em pagamento em bens imóveis, pessoal, tá? A gente tem que ter isso bem consciente que é bens imóveis. Outra referência que a gente tem que fazer, é possível fazer, é a questão do pagamento através de cheque. É possível pagar tributo através de cheque? Sim, é possível, desde que se aguarde a devida compensação do cheque. Então, a extinção do crédito tributário vai ocorrer apenas com a compensação do cheque. Então, prestação pecuniária em dinheiro. Há possibilidade de pagar com cheque? É possível pagar com cheque, desde que espere a compensação do cheque e a dação em pagamento como uma forma de extinção do crédito tributário, dação de pagamento de bens imóveis. Veja que o artigo 156.11 diz o quê? Dação em pagamento em bens imóveis na forma e condições estabelecidas em lei. Então, só vai ocorrer a dação em pagamento de bem imóvel se o próprio ente tributante autorizar o recebimento do imóvel como forma de pagamento. É uma prerrogativa do fisco, não é uma prerrogativa do contribuinte. Ele escolhe e determina que vai dar um imóvel em pagamento e o fisco tem que aceitar. Não é assim que ocorre. A lei, vai ter que ter uma lei dentro do ente público que vai autorizar, dizendo quais as hipóteses, em quais condições é que vai ser possível a dação em pagamento como forma de extinção do crédito tributário. Outra parte do nosso conceito de tributo é em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Tributo é uma prestação pecuniária em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Ou seja, o tributo ele é em moeda. A nossa moeda é expressa em reais, ou valor que nela se possa exprimir. Então, essa parte do conceito do artigo 3º do CTN, ele abre a possibilidade de estabelecer, então, unidades de indexação. O antigo FIR, geralmente nos municípios são utilizadas VRMs, valor de referência municipal, que o FIR, o VRM, ele estabelece um valor, e aí, multiplicado esse valor pelo multiplicador, um número, ele vai se chegar no valor do tributo. Então, é possível o estabelecimento de tributo através de indexadores. Tantos VRMs, 10 VRMs, o tributo vai ser 10 VRMs, valor de referência municipal. É possível? É, porque eu consigo chegar no valor de moeda com a simples multiplicação dos 10 vezes o valor referência do VRM. Aí a alteração do VRM automaticamente é uma alteração do tributo, claro que depois a gente vai ver o princípio da anterioridade, anual, noventena, numa aula mais à frente. Tributo é uma prestação pecuniária compulsória, ou seja, o contribuinte ele não escolhe se ele vai pagar ou não, ele tem que pagar. Praticado o fato gerador, havendo a subsunção da hipótese de incidência no ato material praticado pelo contribuinte, vai nascer a obrigação tributária. Havendo o lançamento, nasce o crédito tributário e vai haver obrigação do pagamento. Se o contribuinte não pagar, o fisco vai inscrever em dívida ativa, emitir a respectiva CDA e ajuizar a execução fiscal. E nessa execução fiscal, ele vai buscar o patrimônio do contribuinte, para satisfazer o seu crédito. Então, não é uma escolha do contribuinte, ela é compulsória, ela é obrigatório o pagamento. Se não pagar, o fisco vai entrar com execução fiscal e vai tentar procurar algum patrimônio para satisfazer o crédito do fisco. Tributo não é sanção de ato ilícito. A gente tem que ter bem claro isso, que tributo não é multa. Multa não é tributo.
Tributo é algo diferente de multa. Multa não é tributo. Para o nosso conceito, para o nosso estudo, multa é uma coisa diferente de tributo. Multa é sanção de ato ilícito. O tributo, eu não pago o tributo como uma sanção de um ato ilícito. Eu não pago o tributo por ter praticado um ilícito. Eu pago o tributo, o contribuinte paga tributo, porque ele praticou um fato gerador descrito na norma, na hipótese de incidência da norma tributária. Ele não paga tributo porque praticou uma sanção. Por mais que as pessoas não gostem de pagar tributo, se sentem lesadas pela alta carga tributária, o tributo ele não é multa, ele não é uma sanção por ato ilícito. Então a gente tem que estabelecer bem essa diferenciação entre o que é tributo e o que é multa. No nosso conceito, multa de tributo, multa não se encaixa no conceito de tributo. Claro que numa aula sobre obrigações tributárias, num bloco mais à frente, a gente vai falar sobre obrigação tributária. A obrigação tributária, ela importa no pagamento do tributo, que não é multa, e no pagamento, eventualmente, de uma multa, pelo descumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer. Isso a gente vai ver numa aula específica sobre obrigação tributária. Mas que a gente tenha bem claro que dentro da relação tributária existe o pagamento de multas pelo contribuinte. Porém, essa multa paga pelo contribuinte, ela não é tributo, porque o próprio artigo 3º do CTN estabelece bem essa diferenciação, que tributo não é uma sanção por ato ilícito. Indo mais adiante dentro do nosso conceito de tributo, a gente vai ver que tributo ele é cobrado através de uma atividade administrativa plenamente vinculada. Vinculada ao quê? À lei. E aí a gente resgata um pouco daqueles nossos conceitos de direito administrativo, que a administração pública só pode fazer aquilo que a lei autoriza, nos exatos limites da lei. Então, o atuar da administração pública, do fisco na cobrança dos tributos, não poderia ser diferente dessa regra geral de direito administrativo. Então, essa cobrança não é uma cobrança irrestrita e limitada, feita de qualquer forma pelo fisco. O fisco ele deve observar os seus limites, os limites estabelecidos na lei. Qualquer cobrança fora do que se estabelece a lei, ela é tida como uma cobrança ilegal, inconstitucional, dependendo de onde está essa norma, né? Passível, então, de recurso administrativo ou de se socorrer às esferas judiciais para o contribuinte ver sanado esse vício, essa ilegalidade. Então, veja, essa cobrança do tributo, ele é uma cobrança administrativa vinculada, ou seja, o fisco não tem como escolher também. Essa é uma outra característica dessa cobrança através da atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, não cabe ao fisco escolher quando ele vai cobrar. Se praticado o fato gerador, ele deve haver a cobrança. Então ele não pode, de fulano eu vou cobrar, de Beltrano não. De fulano eu fui com a cara, eu gosto dele eu sou amigo, ele eu não vou cobrar, daquele ali eu não gosto nem tanto, mas eu vou cobrar um pouco dele. Não é uma escolha, não é um arbítrio do fisco, ele deve fazer a cobrança uma vez praticado o fato gerador. Claro que essa cobrança é adstrita aos limites da lei. Depois a gente vê então o conceito de tributo, que tributo é uma prestação pecuniária em moeda, cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída por lei. Acho que aqui a gente pulou, né? Instituída por lei. Ou seja, qual é a lei que cria o tributo? É a lei ordinária, via de regra. A gente vai ver nas aulas de fontes do direito tributário, a gente vai ver que a lei que cria e institui tributo é a lei ordinária. Alguns tributos exigem lei complementar pela sua especificidade. A gente vai tratar isso numa aula específica sobre isso. Fica agora apenas a informação para vocês já terem o conhecimento e se familiarizando com esse conceito. Regra, é a lei ordinária que cria os tributos. Então, o tributo tem que ser instituído por lei ordinária. Alguns tributos exigem lei complementar.
Então, toda essa criação do tributo não é feita de qualquer forma. Ela tem que ser feita através da análise do crivo do legislativo, através da lei ordinária ou, em alguns casos, lei complementar, que isso a gente vai ver depois. Tá? Então, o tributo é uma prestação pecuniária em moeda cujo valor nela se possa exprimir, ele é compulsório, instituída por meio de lei, que não seja sanção de ato ilícito e cobrada através da atividade administrativa plenamente vinculada à lei. Depois a gente vê esse conceito de tributo estabelecidos pelo artigo 3º do CTN. Na aula de hoje a gente vai avançar um pouquinho mais. A gente vai trabalhar com as espécies tributárias, falando de uma forma bem geral. A gente vai ter uma aula só específica sobre espécies tributárias, que a gente vai adentrar a miúde nas espécies tributárias, explicando cada uma por maior detalhe, cada uma das espécies tributárias, mas hoje a gente vai ter, então, logo para ter uma noção logo no início do nosso curso, uma noção das espécies tributárias, a gente vai fazer essa primeira abordagem. Tá? Inicialmente, tá? A gente tem que estabelecer um conceito bem importante. Tributo, ele é gênero, tá? Do qual comportam algumas espécies tributárias. A gente vai trabalhar com duas classificações. A classificação trinária, que dividem as espécies tributárias em 3, e a teoria, ou a classificação quinária, ou também chamada de pentapartição dos tributos, em que dividem os tributos em 5 espécies. Então a gente vê o senso comum, a sociedade, até mesmo a mídia, chamando tudo de imposto. Todos os tributos se chamam de imposto, de uma forma generalizando imposto como se fosse a espécie tributária para todas as cobranças tributárias do fisco. Cuidado, imposto é uma das espécies tributárias. Quando a gente quer trabalhar de forma geral, gênero, a gente fala tributo. Para não ter medo de errar, fale em tributo. Não chamem tudo de imposto. Às vezes a gente está dentro de uma contribuição e tem a notícia lá escancarada no jornal ou na mídia. O governo aumenta impostos. Foi aumentada a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido. Olha, não é imposto, é uma contribuição social. Imposto é outra coisa. Aumentada a taxa de fiscalização. Não posso chamar isso na matéria, o governo aumenta impostos. Ele está aumentando uma taxa. Então, a matéria deveria ter a chamada governo aumenta tributos. E aí ele fala sobre a espécie tributária, contribuição ou taxa, mas não chamar tudo de imposto. Então, nós agora, a partir dessa aula, a gente vai ter esse conhecimento técnico, esse domínio dos conceitos, a gente não vai mais chamar tudo de imposto. A gente vai trabalhar com as categorias, com as classificações tributárias apropriadas, demonstrando conhecimento, demonstrando domínio do nosso conteúdo. Tá? Dentro, então, das espécies tributárias, como já dito para vocês, a gente tem duas classificações, a classificação trinária e a classificação quinária, 5 tributos ou 3. Tá? Quem é que adota a teoria trinária? Se a gente for olhar o CTN, o artigo 5º do CTN vai dizer lá, os tributos são, tributos, gênero, quais são os tributos? Impostos, taxas e contribuições de melhoria. São 3 espécies tributárias que o CTN fala lá no conceito de tributo, quando ele traz as espécies tributárias. O conceito de tributo está lá no artigo 3º. Já a Constituição Federal, ele faz referência no artigo 145 a 3 espécies tributárias. Por mais que o CTN e a Constituição detalhem mais outras espécies, lá no 145 ele faz referência a 3. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos, novamente gênero, dos quais comportam algumas espécies pela Constituição Federal: impostos, taxas e contribuição de melhoria. Então, quem trabalha com o conceito trinário, classificação trinária, CTN e Constituição Federal. Porém, a doutrina e também o STF,
dividem os tributos em 5 espécies tributárias: em impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsórios e contribuições especiais. Então, além dos 3 já trabalhados anteriormente, ele agrega mais 2, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Vamos falar um pouquinho, de forma bem sucinta, de cada uma dessas espécies tributárias. Imposto. O imposto está disciplinado lá no artigo 16 a 76 do CTN. A característica principal dos impostos é que ele é um tributo cuja obrigação tem como fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. O que isso significa? O contribuinte ele paga imposto e ele não tem uma contraprestação direta e pessoal do Estado por aquilo que ele pagou de imposto. Os impostos, como visto na aula anterior, no bloco 1, eles são para fazer frente aos serviços universais, que são franqueados à população de forma indistinta. Tá? Então, quem paga imposto, ele não tem uma contraprestação direta e pessoal na exata proporção daquilo que ele pagou de imposto. Por exemplo, no caso de IPTU, o contribuinte ele não paga IPTU para ter uma contraprestação direta e específica do município, para que o município preste na sua rua o serviço de limpeza urbana, que faça o calçamento e passeio público, que ele cuide de iluminação, que ele cuide de segurança daquela rua específica na exata proporção que ele pagou de imposto. Paga-se imposto porque se é proprietário de um imóvel urbano. IPVA. Não se paga IPVA e a receita do IPVA é direcionada especificamente para conserto de estrada. A gente vê bastante post de Facebook, eu pago IPVA para ter estrada. Não, porque o imposto, IPVA é um imposto. Imposto não é contraprestacional, ele não tem uma predestinação específica. Ele é para fazer frente aos serviços públicos universais. Claro que o fisco pode utilizar os valores dos impostos para consertar a estrada, nada impede. Mas a essência do IPVA não é para consertar a estrada. O IPVA é um imposto que tem como fato gerador a propriedade do veículo automotor. O simples fato de ser proprietário de veículo automotor já dá ensejo à incidência do IPVA e o pagamento do IPVA. E o Estado não tem que contraprestacionar diretamente aquele contribuinte do veículo que pagou IPVA. Ele vai franquear serviço público universal para toda a população. Então, por isso que os conceitos de imposto traz que o seu fato gerador é independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte que pagou o tributo. É chamado de tributo não vinculado. O concurso público gosta de trabalhar esse conceito, né? Então, quando se fala num tributo não vinculado, é não vinculado ao quê? Quando se paga o imposto, eu não tenho uma vinculação do Estado diretamente ao contribuinte na exata proporção daquilo que ele pagou. Porque se tivesse essa obrigação do Estado, a gente não estaria falando de imposto, a gente vai estar falando de taxa, que é a próxima espécie tributária que a gente vai ver em sequência. Uma observação importante que a gente tem que fazer é que, eventualmente, os impostos vão ter uma predestinação específica. A própria Constituição estabeleceu, e isso é uma exceção, que parcela da receita dos impostos do Estado, do município ou da União, eles têm que ter aplicação em saúde e educação. E aí eles trabalham, né? A Constituição trabalha o percentual de cada uma das esferas, o quanto tem que ser em saúde e educação em cada um dos entes, União, Estado, Distrito Federal e os municípios. Então, nesse caso, o imposto tem uma vinculação à saúde e educação, mas isso é exceção. A regra é que imposto é tributo não vinculado. Exemplos de impostos. Se a gente quiser trabalhar já antecipando um pouquinho a classificação dos impostos, a gente pode dizer que para decorar todos os impostos e a sua competência, a gente não precisa decorar todos, a gente vai decorar apenas 6.
3 municipais, 3 estaduais. Todos os outros impostos são da União. Quais são? A gente vai ver isso em aula específica, mas já adiantando para vocês. Quais são os 3 impostos municipais? IPTU, ITBI e ISS. Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, ITBI, e o ISS, ou também chamado ISSQN, Imposto sobre Serviços, ou também chamado de Imposto sobre Serviço de qualquer natureza. Já no Estado, a gente tem 3 impostos também. Estado e Distrito Federal. O Distrito Federal ele cumula a competência dos municípios e do Estado. Nos estados, a gente tem o quê? IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. A gente tem o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Telecomunicação. E a gente tem o ITCMD, Imposto de Transmissão Causa-Mortes ou Doação. Às vezes a gente confunde, né? O estudante no início dos seus estudos acaba confundindo o ITCMD com o ITBI. ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, é municipal. O ITCMD estadual, Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes ou Doação. Os outros impostos, sem medo de errar, podem chutar todos para a União. Tá? Então, nossa próxima espécie tributária é a taxa. Taxa está lá disciplinada no artigo 77 a 80 do CTN. É um tributo, esse sim é um tributo vinculado. Se os impostos eram tributo não vinculado, a taxa ele é um tributo vinculado, ou seja, paga a taxa para que tenha uma contraprestação direta do Estado. Tá? E a gente tem 2 espécies de taxa, a taxa de serviço e a taxa de polícia. A gente vai detalhar mais a miúde isso numa aula específica sobre as espécies tributárias. Então, a gente só vai trabalhar alguns conceitos, algumas características gerais sobre algumas espécies tributárias nessa aula de hoje. Então, a taxa, ela é tributo vinculada. Então, se a gente pudesse resumir numa frase, taxa, eu pago, o Estado age. Eu pago, o Estado age. O contribuinte paga, o Estado age, contraprestacionando o que foi pago de taxa. No imposto, a gente pode resumir na seguinte frase: eu tenho, eu pago. Eu tenho, eu pago. Eu tenho um veículo automotor, pago IPVA. Então vejam, aqui não há uma contraprestação no imposto, tá? Só o contribuinte pagando. É uma via de mão única. O Estado ele vai usar esse dinheiro do imposto para fazer frente a serviços públicos universais. Indiretamente, o contribuinte ele vai estar sendo beneficiado, diferente da taxa. Taxa é paga e é contraprestacionado diretamente o contribuinte que paga a taxa. Por exemplo, taxa de alvará de localização e funcionamento, taxa de fiscalização dos bombeiros, uma taxa de serviço, de expediente que é utilizado dentro do serviço público. Então, paga-se a taxa e tem uma contraprestação de serviço público direto para o contribuinte. A par do imposto e das taxas, a gente tem as contribuições de melhoria, artigo 81 e 82 do CTN. O que é a contribuição de melhoria? Sempre que estiver diante de uma obra pública e essa obra realizada pelo ente público valorizar um imóvel, é possível que o ente público cobre desse proprietário desse imóvel contribuição de melhoria em virtude da valorização que esse imóvel teve decorrente dessa obra pública. Então a gente vai guardar essas informações. Contribuição de melhoria é uma outra espécie tributária que é possível a sua cobrança desde que haja uma obra pública e que essa obra pública valorize um imóvel. Exemplo, calçamento, asfaltamento de uma rua é uma obra pública e valoriza o imóvel. Esse imóvel vai estar sujeito, o proprietário desse imóvel, à cobrança de contribuição de melhoria.
Depois a gente tem uma outra espécie tributária que é a chamada de empréstimo compulsórios, né? Artigo 148 da Constituição Federal e 15 do CTN. Empréstimo compulsório ele tem uma característica bem peculiar. Os outros tributos há um pagamento e não há uma restituição do valor pago se essa cobrança for legal. Os empréstimos compulsórios, como o próprio nome diz, é um empréstimo. O fisco tem que devolver esse valor posteriormente. Então, por isso que às vezes a gente não enxerga tanta incidência da cobrança de empréstimo compulsório. Até porque a Constituição Federal estabeleceu duas hipóteses em que é possível a cobrança do empréstimo compulsório. Para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública e de guerra externa, ou sua eminência, e no caso de investimento público de caráter urgente de relevante interesse nacional. Só nessas duas hipóteses. E outra característica importante dos empréstimos compulsórios, que ele é um tributo de competência privativa, ou seja, só a União pode cobrar empréstimo compulsório e ela exige, então, lei complementar. Lembram do início da nossa aula, que a gente falou sobre lei ordinária? Aqui agora exige lei complementar. Qual é a situação? Empréstimo compulsório para atender despesa extraordinária de calamidade pública e de guerra externa e, no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Só numa dessas duas hipóteses aqui pode haver cobrança de contribuição de empréstimo compulsório e só a União através de lei complementar. Depois a gente tem as contribuições especiais, que cabe uma série de subdivisões. Segundo o STF, as contribuições especiais são contribuições corporativas ou no interesse das categorias profissionais, é aquilo que se paga de anuidade para os órgãos representativos de classe, por exemplo, Conselho Regional de Odontologia, Conselho Regional de Medicina, CRM, CRO, os conselhos de classe. Um detalhe que para a OAB, para a prova da OAB, a OAB ele não entra nesse tipo de contribuição especial, porque ele seria uma espécie tributária sui generis, mas isso a gente vai ver à frente. Contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID, a mais conhecida das CIDs é a CID combustível. A contribuição de iluminação pública, chamada CIP ou COSIP, e as contribuições sociais também são contribuições especiais para a Seguridade Social, as contribuições sociais gerais e outras contribuições sociais. Pessoal, para a nossa aula de hoje, esse seria o conteúdo, trabalhar o conceito de tributo, ter uma noção das espécies tributárias. Na próxima videoaula a gente continua o nosso estudo, ficando mais uma vez o convite para se inscreverem no nosso canal e se gostarem do vídeo, deixe o seu like, deixe os seus comentários que na medida do possível a gente vai estar respondendo aos questionamentos. Se inscreva no canal, mande um e-mail solicitando o conteúdo, a apostila que a gente vai estar enviando para vocês. Agradecer a atenção de todos, sucesso nos estudos de vocês, um grande abraço.